Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o gasto de brasileiros no exterior no mês de março é o menor em 16 anos. As despesas foram a metade das registradas no mesmo mês do ano passado. Os gastos dos brasileiros no exterior somaram cerca de 313 milhões de dólares em março. Segundo o Banco Central, o resultado representa 50% da despesa do mesmo período do ano passado e foi a menor para o mês desde 2005. Os gastos externos foram novamente influenciados pelo avanço da pandemia do novo coronavírus em território nacional. No mês passado, apenas 8 países do mundo tinham restrições leves para a entrada de brasileiros em seus territórios. No acumulado do primeiro trimestre de 2021, as despesas no exterior somam 693 milhões de dólares e apresentam saldo negativo de 167 milhões de dólares. Ao comparar com os 3 meses iniciais do ano passado, o resultado é 88% menor neste ano. Já nos 12 meses encerrados em março de 2021, o saldo negativo somou quase 18 bilhões de dólares. E olha só, hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Conhecida popularmente como pressão alta, a doença afeta milhares de brasileiros. O Ministério da Saúde estima que cerca de 400 pessoas morrem por dia no Brasil por causa da hipertensão ou pressão alta. Há cerca de 38 milhões de pessoas que sofrem da doença no país, que inclusive é um fator de risco para que a Covid-19 se desenvolva de forma grave. Especialistas alertam que a hipertensão é uma doença sistêmica capaz de afetar todo o corpo. Os vasos sanguíneos e as artérias ficam trabalhando em um regime de pressão mais alto, tornando suas paredes menos elásticas, o que favorece a formação de placas de gordura. Pessoas que convivem com a pressão arterial elevada também têm mais chances de sofrerem infarto, acidente vascular cerebral e terem problemas renais. Em 90% dos casos, a hipertensão é hereditária e se manifesta a partir dos 40 anos. Mas em casos de maior incidência da doença entre familiares, uma pessoa pode se tornar hipertensa ainda na juventude. E nesse caso, é importante fazer um controle mais rigoroso, por meio da medição regular e de consultas médicas periódicas. O ganho de peso pode contribuir para o aumento da pressão arterial, principalmente quando há excesso de sal e produtos industrializados na alimentação. O ideal é que a pessoa realize atividades físicas regularmente, controle o estresse e faça o acompanhamento de outras doenças, como diabetes e problemas renais, se tiver. E nos destaques internacionais, mais um capítulo da tensão entre a União Europeia e a AstraZeneca. O bloco anunciou que iniciou uma ação judicial contra o laboratório devido aos atrasos na entrega de vacinas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira por um porta-voz da Comissão Europeia, que afirmou que a empresa não está em condições de aplicar uma estratégia confiável para garantir as entregas no prazo fixado. A comissão iniciou na última sexta-feira uma ação legal contra a empresa AstraZeneca, baseada em violações do acordo de compra antecipada. O que importa para nós nesse caso é garantir uma entrega rápida de um número suficiente de doses que os cidadãos europeus têm direito e que foram prometidas nas bases do contrato. A AstraZeneca garantiu que respeitou totalmente o contrato com Bruxelas e disse que espera ter a oportunidade de resolver essa disputa o mais rápido possível. A empresa entregou no primeiro trimestre 30 milhões das 120 milhões de doses acordadas com a União Europeia e espera entregar mais 70 milhões no segundo trimestre. E em todo o mundo, mais de 1 bilhão de doses da vacina contra a Covid já foram aplicadas. Em 8 de dezembro de 2020, a britânica Margaret Keenan recebeu a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 aplicada em países ocidentais. Desde então, 1 bilhão de doses foram aplicadas em todo o mundo em um esforço para acabar com a pandemia que tirou a vida de mais de 3 milhões de pessoas.
As vacinas desenvolvidas em menos de um ano, um tempo recorde, já representam para alguns países a luz no fim do túnel da Covid-19. A vitória, porém, é parcial, já que variantes surgiram em diversos lugares e a disparidade nos números de doses aplicadas entre países ricos e pobres jogou uma luz sobre a desigualdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 200 milhões de doses já foram aplicadas e mais da metade dos americanos já recebeu pelo menos uma injeção. Israel já comemora a liberdade e reabre as áreas externas de restaurantes e cafés. Iêmen e Líbia, por outro lado, 2 países em guerra, acabaram de receber as primeiras doses. Os 55 estados da União Africana receberam 35 milhões de doses, com uma população estimada em 1 bilhão e 200 mil pessoas. E para encerrar, o trabalho social das igrejas evangélicas de todo o país aumentou bastante nesta época de pandemia, ajudando muitas famílias em situação de fraqueza social. A Igreja Internacional da Graça de Deus arrecada 3 toneladas de mantimentos por mês e faz parte dessa corrente. Acompanhe na reportagem. Em um bairro carente da periferia de São Paulo, a ajuda chega em boa hora. Com licença, não tem muito, mas dá para fazer aí. Que Deus abençoe. Uma cesta básica que vai fazer muita diferença para a família da Dona Lourdes. A doação faz parte de um projeto social da Igreja Internacional da Graça de Deus. Tá pesadinho, Deus abençoe você. É importante você que tem um pouco, leve o seu alimento, leve um pouco da cesta básica nas igrejas, todas as igrejas da Graça. Você não vai... O que você vai receber disso? As pessoas não têm nada para dar a você, a não ser a oração delas, o carinho delas. A igreja arrecada por mês 3 toneladas de alimentos, que são doados para pessoas e instituições. E esse sentimento de amor ao próximo tem movido cristãos em todo o país durante a pandemia. Uma pesquisa sobre trabalho social evangélico foi feita com 270 igrejas brasileiras. Antes da pandemia, apenas 27 delas não tinham nenhum projeto de ajuda aos mais pobres. Quando começou o isolamento, os responsáveis por 14 desses templos decidiram colocar mãos à obra. E nas outras, onde o trabalho social já era rotina, foram criados ainda 138 novos projetos. Uma ajuda que foi reconhecida até pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Durante um evento para entrega de cestas básicas no interior de São Paulo, ela disse que as igrejas têm um papel fundamental para a sociedade. Onde o governo não chega, a igreja chega. Ela não espera o governo para poder ajudar. E muitas vezes a retirada dessas doações acontece nos próprios templos, como aqui, na Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica no centro de São Paulo. E isso possibilita que, além de levar para casa o alimento, as pessoas também recebam conforto espiritual para enfrentar esse momento difícil. Os membros da igreja fazem orações e falam um pouco da palavra de Deus. E agora nós vamos acompanhar como funciona esse trabalho na prática. Aqui ao meu lado a gente pode ver uma cesta básica e o pastor Elvis. A gente vai entregar esse mantimento nesse prédio aqui. Nesse local mora uma idosa de 84 anos que está em isolamento por causa da pandemia e passando dificuldades. Vamos lá então? Oi, dona Lázara. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Manutenção da igreja. A dona Lázara não esconde a emoção e a gratidão. Eu repreendo toda dor, eu repreendo toda normalidade, declarando saúde do Senhor sobre ela, assim também sobre os seus, Pai. Chega em boa hora, viu? Vocês são anjos na minha vida e ajudam muita gente, viu? Chega numa hora muito boa, viu? Pastor, vendo uma reação dessa quando a senhora vai entregar a cesta, qual que é o sentimento? É emocionante você ver a ação de Deus agindo em gestos simples como esse, né? Então, a gente vê que a gente pode fazer e muitas pessoas não fazem. Então, eu acho importante você que está assistindo essa matéria, colocar a mão na consciência, ver que você pode fazer um pouco mais, abençoar pessoas com aquilo que você pode fazer e ver que muitas pessoas necessitam não só da palavra, não só da oração, mas também precisam do pão. Parabéns pela iniciativa e é isso mesmo, tem muita gente sofrendo, por isso vamos unir forças para ajudar quem realmente precisa. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.